No mundo das redes sociais, a gente cresce achando que para se cuidar a gente precisa ter o corpo ideal. Mas na realidade, posso te falar? A gente não precisa ser fitness para se cuidar. Tem muito mais além disso. Hoje eu vejo que o autocuidado não é ter um corpo padrão, mas sim ter a intenção de cuidar da nossa saúde. Oiê, eu sou Natália, farmacêutica formada pela USP e apaixonada pela vida saudável e pela ciência. E hoje eu quero trazer um assunto que eu sei que toca muita gente. Na realidade, o mundo fitness virou essa questão de fazer academia, ter dieta, rotina para acordar 5 horas da manhã. Mas sabe o que é? Verdade. Essa não precisa ser a realidade de todo mundo. Cada um tem suas peculiaridades, cada um tem sua rotina e ser saudável não significa especificamente ser uma pessoa maromba que faz academia todos os dias e acorda às 5 horas da manhã. Eu confesso pra vocês que eu já tive sim a minha fase de ser super neurótica com a minha rotina e se eu não fosse treinar um dia ou se eu saísse da dieta um dia eu me sentia muito mal. Só que aí eu percebi que, na verdade, eu estava tendo uma rotina saudável, só que no final das contas, esse peso que eu trazia para mim mesma não era nada saudável. Hoje eu vejo que rotina saudável, ela tem muito a ver com uma rotina equilibrada e como que você se sente em relação a isso. Isso tudo é muito mais importante do que como você se parece, com o seu aspecto físico. Esses dias mesmo eu percebi que eu dei uma vacilada aí na alimentação e quando eu fui fazer minhas fotos, enfim, minhas medidas, eu percebi que eu não tinha evoluído muito. E aí eu fiquei bem chateada. Mas sabe qual é a realidade? A realidade é que eu passei um último mês muito estresse, com muitos eventos, e na verdade eu não vou deixar de viver a minha vida e de curtir momentos que vão ter exceções ali na minha dieta só pelo meu físico, sabe? E é isso que eu tô falando, cada um tem a sua realidade. E, claro, se eu fosse uma fisiculturista, se eu trabalhasse com a estética do meu corpo, eu já não poderia fazer isso. Mas no meu caso, na minha vida e na minha realidade, hoje eu me permito ter essas exceções. Para mim, o autocuidado virou uma coisa de você escutar o seu próprio corpo e fazer o tal do básico bem feito. E como que eu faço o básico bem feito hoje em dia? Eu priorizo vários pilares na minha vida. Então, dormir bem, se alimentar bem, praticar alguma atividade física, e isso não precisa ser necessariamente academia, pode ser uma caminhada, enfim, uma natação, o que você se sente melhor e sente um pouco mais de prazer. No começo é um pouco difícil, mas conforme a gente vai fazendo a repetição, ela se torna rotina na nossa vida, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente se acostuma. Então procura uma atividade que você consiga fazer com um mínimo de prazer ali. Mas além de tudo isso que eu falei, tem alguns pontos também muito importantes. Por exemplo, dizer não para o que não nos faz bem e o que a gente não quer mesmo. Tem dias que eu não quero sair 10 horas da noite, já não é muito a mais a minha rotina. Mas tem outros dias que eu gostaria de sair, beber uma cervejinha, um vinho e tá tudo bem. Mas saber dizer não nos momentos que não vai te fazer bem. E outro ponto que eu trago muito para minha rotina é exercitar, ficar mais offline, fora das redes sociais, porque, querendo ou não, a gente se compara demais e isso acaba nos fazendo muito mal e deixando de ser algo saudável. Então, em alguns momentos eu tento não pegar no meu celular, ou se eu pego é só para mexer e responder alguém no WhatsApp. Por exemplo, na academia, é um momento que eu me prezo ali, que eu realmente não entro no Instagram, nas redes sociais, somente no WhatsApp quando necessário, mas eu tento ter esses momentos mais offline, porque eu sinto também que faz bem para minha saúde. Por isso, o autocuidado, ele é basicamente tudo que você consome em todos os sentidos, né? Desde a alimentação, das redes sociais, a forma como você se relaciona com as pessoas à sua volta, o ambiente também tem muita importância, né? Ficar dependendo da opinião dos outros para fazer o que te faz bem também é muito prejudicial. Então, resumidamente, hoje o autocuidado para mim é isso, né? Ter esse
Cuidado mesmo com o que você consome e o que dá para melhorar para ter uma melhor qualidade de vida. E se tem um ponto que eu pego muito é essa questão das redes sociais, né? É muito fácil a gente comparar, por exemplo, o capítulo 1 da nossa vida com o capítulo 20 de alguém que já está muito mais evoluído. Na realidade, o que a gente vê nas redes sociais e o que eu compartilho aqui mesmo é só uma parte mínima da minha vida. E muitas vezes editada ainda, né? Então isso é muito perigoso. E por isso que eu acho que o fitness não tem necessariamente a ver com o autocuidado. Tome muito cuidado com isso. Então, você não precisa ter um abdômen trincado para ser saudável e se cuidar. E nem mesmo um plano alimentar perfeito para ser saudável. Você só precisa de ter atitudes que você repita dia após dia com carinho, com muito autocuidado e direcionada com a sua realidade. E você pode começar isso hoje. E se esse vídeo te fez refletir, comenta aqui embaixo o que você tem feito por você hoje. E compartilha com quem precisa ouvir esse lembrete hoje. Um beijo!